Que Deus abençoe a todos. Estamos começando com vocês o programa Luxemburgo em Direto. E uma coisa que todo ser humano busca, né, é paz, né? Quem é que não quer ter paz interior? Quem é que não quer ser feliz no seu interior? Aliás, claro que isso não existe, é uma suposição, né? Se alguém conseguisse vender a paz, esse aí estaria trilionário, né? Porque todo mundo busca paz. Há pessoas que dizem assim, se eu tivesse 1 minuto de paz, olha, 1 minuto, veja como é valiosa a paz, né? Se eu tivesse 1 minuto de paz, eu já me daria por feliz. Porque a pessoa diz que vive 24 horas de um dia e noite e ela não consegue ter paz, não consegue ser feliz. Mas essa paz, ela é possível. Você que acompanha a programação, talvez você também não tenha paz, você não dorme, você é uma pessoa depressiva, angustiada, oprimida, e você busca a paz, mas você não tem. E você diz assim, mas onde vende? Como é que eu faço? Tem algum médico? Tem algum psicólogo que o senhor conhece que poderia indicar? Tem. Eu vou indicar para você. Só que a consulta dele é cara, não é barata não, tá bem? Esse psicólogo é o Senhor Jesus. E o preço é a sua fé, é a entrega da sua vida. Esse psicólogo é Jesus, é o único que pode curar a alma de uma pessoa. É o único que pode tirar a angústia, o vazio e preencher com a paz, com o Espírito Santo. Nós vamos acompanhar agora uma história, hoje vai ser de um homem, né? É o Sr. Luiz, normalmente são mulheres. O Sr. Luiz vai contar um pouco da vida dele. E o problema do Sr. Luiz justamente era um vazio. Mas o que ele preenchia como? Vida sentimental. Era o maior vazio que ele tinha. Então ele tentava relacionamentos. Não davam certos, brigas, discussões, depois outro relacionamento, mas ele só encontrou o preenchimento dentro dele, a felicidade que ele buscava, quando ele encontrou o Senhor Jesus. Bom, ele vai contar melhor a situação do vazio que ele tinha dentro dele. Acompanhe. O meu sofrimento começou ao longo de um relacionamento amoroso que eu tive, neste caso com a minha atual esposa, e na altura era a minha namorada. Eu posso dizer que sempre fui um jovem estruturado, porque cresci numa família estruturada, tinha alguns problemas, mas nada que me tirasse a paz. Mas quando realmente iniciei esse relacionamento, na fase inicial correu tudo bem, ou seja, estávamos felizes porque tínhamos iniciado um relacionamento, estávamos apaixonados, mas chegou uma fase do relacionamento que por vários motivos, inclusive pelo estado de saúde da minha namorada na altura, que tinha depressão, isso provocava instabilidade no nosso relacionamento. Essa instabilidade foi-se transferindo para mim. Acabou por mexer um bocadinho também com a minha autoestima, com a minha confiança como homem, porque achava eu que eu não estava a conseguir completar a pessoa que estava do meu lado, e realmente esse foi o início do meu sofrimento. Que eu, da minha parte, eu fazia de tudo para conseguir com que ela se sentisse bem. Eu dava uma palavra de força, dava uma palavra de carinho, fazia por estar o máximo presente possível, que muitas das vezes essa tentativa de estar presente o tempo todo acabava por indiretamente me prejudicar até no meu trabalho também, e essa dificuldade em conseguir, com o amor que eu tinha por ela, com a minha dedicação, com o tempo que eu passava com ela, que muitas das vezes até deixava de estar o tempo que deveria de estar em casa para estar com ela mais tempo ainda, isso não era suficiente. Isso acabava sempre por nos levar ao mesmo, por vezes a uma discussão, por vezes ao término da relação que foram muitas. Eu não sei enumerar as vezes que nós terminamos o relacionamento ao longo de 4 anos de namoro,
Eu hoje, muitas das vezes, penso, não sei como é que eu suportei aquele tempo todo conviver com uma pessoa depressiva, que muitas das vezes tinha atitudes que acabavam por me fazer sentir humilhado, através das mentiras que tinha, através das respostas, posso dizer, azedas, aquelas respostas ásperas, grosseiras que por vezes tinha. Não sabia o que fazer. Eu próprio estava-me a sentir num beco sem saída, porque não via forma de a conseguir ajudar, estava-me a afetar a mim, não via futuro naquele relacionamento, e isso realmente afetava-me também mesmo como homem, na minha autoconfiança. E tive alguns episódios, 2 deles que me marcaram muito. Um deles foi numa saída que nós tivemos, que fomos no shopping. Estava tudo bem, aparentemente, e de uma hora para a outra ela chateou-se comigo, vinha com os sacos das compras nas mãos, jogou os sacos no chão, desatou a correr da minha beira. Eu fiquei ali estupefacto a olhar e envergonhado com as pessoas todas a olharem para mim, e ela fugiu, simplesmente. Eu tive que ir atrás dela, ou seja, tive que pegar os sacos do chão, tive que ir atrás dela, fui atrás dela quase até ao parque de estacionamento, e não havia propriamente uma explicação para aquilo. Aquilo eram atitudes impulsivas que ela tinha, em que nós estávamos bem no momento e de uma hora para a outra não estávamos. E outra das situações que essa eu considero que foi a mais marcante foi num período em que eu estava a trabalhar por turnos e trabalhava no turno da noite, e como ela tinha dificuldades em dormir e passava muitas vezes as noites em branco, até dormia 1 ou 2 horas, mas depois acordava sempre muito irritada, muito estressada, ela ligou-me, e quando eu vi uma chamada dela às 2 ou 3 ou 4 da madrugada, eu sabia, bem aí problemas. Já ficava em alerta, porque eu já sabia que vinha alguma situação fora do normal. E acontece que ela ligou-me, desesperada, aos gritos, que estava a dar murros na parede, que inclusive que dizia que se ferrava e que se queria matar, e acabou por sair de casa com uma faca e fugiu para o meio ela morava perto dos montes, e fugiu para o meio dos montes e não me atendia ao telefone. Com a depressão que tinha, já tinha procurado os médicos da especialidade para tentar resolver a situação, tomava medicações, mas a depressão não passava e, consequentemente, os problemas no nosso relacionamento persistiam. E chegámos ao ponto de recorrer aos bruxos. Não víamos mais nenhuma alternativa, fomos ao bruxo, o bruxo dava a indicação que poderia ser inveja, poderia ser algum mal, podia ser isto, podia ser aquilo, chegou a fazer lá uma oração, nós vinhamos para casa e o problema persistia. Eu conheci a Igreja Universal por um acaso. Primeiro, foi por intermédio da minha atual esposa, na altura namorada, pois foi ela primeiro que chegou na igreja, foi convidada, e eu, através dos resultados que vi na vida dela, senti curiosidade de ir conhecer. Eu quis também começar a buscar pela minha transformação. Inicialmente eu comecei pela busca pela vida financeira, porque era uma área que também não estava bem. Mas quando comecei a participar e envolver-me mais com a palavra de Deus, eu percebi que a prioridade não seria a vida financeira. Ou seja, buscar pela vida financeira resolveria os problemas financeiros, mas aquele vazio que estava dentro, aquela frustração, aquele sentimento de inferioridade, aquela tristeza que eu sentia, isso não ia resolver. E certo dia, numa das reuniões, ouvi uma palavra que me tocou, e esse foi mesmo o despertar da fé dentro de mim, em que o pastor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu invertia a ordem das coisas. Sempre que eu ouvia o pastor falar do Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos dá o conforto, é quem nos dá a alegria, é quem nos dá a força, é quem nos dá a certeza da salvação. Eu disse: não, eu quero isso, eu quero buscar esse Espírito, eu quero buscar essa força, eu quero ser esse homem forte, esse homem confiante. Comecei a orar mais, a buscar mais, a jejuar, a ler mais a palavra. Já vinha a largar o erro, a falha, o pecado, já vinha a procurar encaixar-me no caráter de Deus. Numa busca junto do altar, eu entreguei-me com toda a força, com a certeza de que aquele dia era o dia que ia ser o dia da mudança de dentro para fora, e eu recebi o Espírito Santo nesse dia.
Quando eu recebi o Espírito Santo foi algo maravilhoso. Foi aquela paz que eu nunca tinha sentido, foi aquela alegria que eu nunca tinha sentido e foi a confirmação de que realmente Deus estava comigo. Após receber o Espírito Santo e já tendo um namoro cristão, um namoro que agradava a Deus, nós tomamos a decisão de casar. E hoje em dia estou casado com a pessoa que no passado me perturbava no relacionamento, mas hoje com a vida transformada e com uma esposa também batizada com o Espírito Santo, nós temos um casamento muito abençoado, temos um casamento feliz, um casamento com paz, temos bom entendimento. Para além de um casamento abençoado, a vida financeira também foi restaurada, porque Deus foi dando a direção e nós abrimos o nosso próprio negócio, já em 2017 foi quando abrimos. Hoje temos um negócio estável que nos permite ter uma vida financeira estável também. Se a minha vida hoje é transformada, se eu hoje tenho um casamento abençoado e todas as áreas da minha vida são plenas, é graças à Igreja Universal e ao Deus vivo que eu conheci aqui na Igreja Universal. Eu hoje sou feliz e sou completo em todas as áreas da minha vida. Nós acompanhamos aí o senhor Luiz contando o vazio que ele tinha. Ele tentou preencher, como todos nós buscamos, né? Claro, a gente procura preencher porque pensamos, claro, eu já não penso assim, mas muitos pensam o quê? Se eu tiver algo, eu vou preencher esse vazio. Mas, na verdade, é uma ilusão, né? Porque aquilo que nós temos é momentâneo. A pessoa diz assim, ela passa numa loja, numa montra, e fala, se eu comprar uma televisão nova, um televisor novo, então eu vou ser feliz. Aí compra aquela TV bonita, sei lá, grande, coloca na sala de casa, no primeiro dia fica o dia inteiro vendo televisão, no segundo também. Passado um mês, nem liga a televisão mais. Aquela televisão já não é mais aquilo que preenchia o vazio dela. O vazio voltou novamente. O seu Luiz também tentava. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus por meio da fé, hoje ele tem paz, hoje ele tem vida. E é o que Deus vai fazer também na sua vida, tá bem? Ele vai fazer na sua vida uma completa mudança, uma completa transformação. Hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos ali naquele estudo bíblico sobre o Espírito Santo, falando sobre o Reino de Deus, sobre o Espírito Santo, para que você tenha paz. E nós estamos nessa semana, a Semana do Espírito Santo aqui no Luxemburgo. Todos os dias estamos buscando o Espírito Santo, preparando as pessoas para o grande domingo de Pentecostes, dia 24, aonde o Espírito Santo será derramado sobre todas as pessoas, tá bem? Queria que você acompanhasse mais um relato, mais um depoimento de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e hoje tem a sua vida mudada. Olá, eu sou a Fernanda. Graças a Deus, Senhor, tive o meu encontro com o Senhor, nosso Deus. Ele deu-me o Espírito Santo. Eu, com o Espírito Santo, eu hoje sou uma pessoa feliz. Mas antes de ter o Espírito Santo, eu era uma pessoa angustiada, triste, vazia, que não sabia fazer nada. Eu não tinha controle de mim própria. Mas hoje eu sou uma pessoa cheia de força, uma pessoa com tudo. Eu não me falta nada. O Espírito Santo para mim hoje preencheu todos os vazios que eu tinha e hoje eu com ele consigo ultrapassar todos os problemas que me surgem, seja eles qual for, seja um problema que me punha de rastro. Eu hoje com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa totalmente diferente, preenchida e o meu Senhor deu-me tudo o que eu precisava, que foi o Espírito Santo. Eu queria fazer um convite a todos vocês então, para que você esteja conosco em uma de nossas igrejas universal por todo o mundo, aqui no Luxemburgo, hoje, quarta-feira, nós estaremos então buscando o Espírito Santo. Nós temos as reuniões às 10, às 15, às 18, como também às 19h30. Você pode encontrar a Igreja Universal mais próxima da sua casa entrando no website aqui do Luxemburgo ou ligando, né? Mas se você diz, onde fica a sede da Igreja Universal? Eu queria conversar com o bispo. Eu vou falar com você. Eu, Bispo Gilmar Luiz, estou no centro do Luxemburgo, fica no número 4 da Praça de Estrasburgo, número 4, Praça de Estrasburgo, a 300, 400 metros da GAR, da estação de comboios do Luxemburgo, você pode participar. Não somente hoje, nesta quarta-feira, mas também você pode participar nesse domingo, dia 24, às 10 da manhã, do derramamento do Espírito Santo, tá bom? Bem, nós vamos agora, então, a oração. Você pode preparar o seu copo com água,
nós temos lá na central, quem está lá hoje? É o pastor Luiz, né? Está lá o pastor Luiz está lá na central, e o pastor Luiz vai então realizar a oração por todos vocês, e é claro, antes vai ler alguns nomes. Pastor Luiz, é com o senhor agora. Olá, senhor Bispo Gilmar, nós estamos aqui diretamente da central de atendimento, prontos a ajudar essa pessoa que está a sofrer. Inclusive, colocamos a nossa linha aqui do Amigo 24 Horas à disposição. Nós estamos aqui na central de atendimento, prontos para atendê-la. Mais 352-661-483-761. Inclusive, nós temos aqui já alguns pedidos de pessoas que estão a sofrer, como o caso da Maria, que pede oração, pois tem problemas espirituais familiares, né? Ela sofre com maus tratos, sofre com vários problemas e ela tem a depressão. Bom, a Loide também, ela pede ajuda, pede oração, pois tem problemas econômicos, tem levado uma vida de muita ansiedades e preocupações com a situação. Nós temos também o caso da Cidália, que pede oração, pois sofre com dores no corpo e dores na cabeça, e isso é constante. Apesar de tudo o que fez, não consegue descobrir a causa. Em outras palavras, essas pessoas não estão conseguindo resolver os problemas. Bom, está na hora de você tomar uma atitude de fé, vocês que nós acabamos de ler aqui agora, o seu pedido, e vocês que estão agora a sofrer, procure um Universal mais perto de você. Nós poderemos lhe ajudar, inclusive esse amigo que vos fala, Luiz Mendonça, nós estaremos ali no número 63, Rua de Lagar, ali em Esternac. Estaremos prontos a atender a você. A qualquer hora do dia você pode nos procurar, nós vamos lhe atender, tá certo? Vamos agora ao momento da oração. Prepare o seu copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós pedimos agora por cada uma dessas pessoas que ligaram, meu Deus, para a central de atendimento. Pessoas que estão sofrendo, padecendo, meu Deus, em meio a tantos problemas e já não sabem mais o que fazer. Por isso, consagre esta água. Quando ela desta água beber, ela receba paz, receba força, receba cura, receba coragem. Eu assim determino em nome do Senhor Jesus. E se você crê, amigo, amiga, beba desta água, beba com fé e receba aí o que você pediu a Deus. Estamos então chegando ao final da nossa programação. Você não bebeu água ainda não? Beba da água, está abençoada já, tá bom? Pela fé você está abençoado. Agora só depende de você dar um passo para Jesus, Ele vai dar outra a você. O programa Luxemburgo em Direto amanhã estará de volta nesse mesmo horário, tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Houve momentos que marcaram a história. Mas existem dias que marcam pessoas para sempre. Naquele dia só ouvi uma voz, que foi a voz de Deus. E naquele dia Deus falou comigo, Ele habitou em mim. Naquele dia foi uma paz assim que não dá pra gente medir com palavras. Próximo dia 24 de maio, diretamente do lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez, o cenáculo em Jerusalém, Israel, ao vivo, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo em uma transmissão especial, para que haja um avivamento em todo o mundo. A sua vida, marcada, transformada para sempre. Prepare-se para o dia de Pentecostes, domingo 24 de maio, na conclusão do jejum de Daniel, em todas as igrejas universal. Prepare-se, o Espírito Santo irá descer.